mais competitiva, né? Foi o eixo escolhido pelo município dentro do ciclo de expansão do Cidade Empreendedora. E uma das entregas desse eixo é a proposta do branding do município, aonde a equipe da Unicinos foi contratada pelo Sebrae para ajudar nessa construção de uma identidade visual, de uma marca, né, de um conceito aí que os munícipes podem ser reconhecidos e chamados por toda a região. Então, diante disso, a equipe da Unicinos, juntamente com o Sebrae, esteve presente no município, vamos dizer assim, um cliente oculto, tá, prefeito? Olhando a cidade, entendendo como é que ela funciona, como que é a dinâmica. Então, a Fran, acredito que esteve em Amambaia aí ao longo dos meses passados, acho que foi lá na época de outubro, por aí, né, Fran? Não, agosto, né? Deve ter sido agosto que você esteve por Amambaia. E depois nós tivemos aí um workshop no município, juntamente com a comunidade, foram convidados vários atores para participar de um workshop para construir, né? Quando se fala-se de Amambaia, o que vem na mente, o que se lembra, né? Então, essa é a proposta. E também foi aplicada uma pesquisa, né, pública para que as pessoas da comunidade pudessem sinalizar vários itens do município, né? Tanto cultura quanto de lazer, né? O que se fala-se da cidade. Então, nós passamos por esse processo e hoje já é uma das apresentações para mostrar para vocês como é que ficou esse trabalho. E aí, num segundo momento, a gente vai entregar isso em mãos, tá, prefeito? Vai ser entregue. Nós podemos aproveitar em algum evento do município para fazer essa entrega para a comunidade, porque é importante, né, toda a sociedade participar e conhecer o que foi proposto. E aí a gente começar a internalizar, né, quando se fala-se de Amambaia, o que vem em mente, que a Fran vai explicar para nós aqui, juntamente com a equipe da Unicinos, toda essa construção, como é que se deu todo esse projeto, tá? Então, ela vai apresentar para nós e depois a gente gostaria dos feedbacks, do que vocês acharam. Fran, Perfeito. Só um minutinho, só deixa eu complementar aqui a fala da Vanessa. Perfeito. Isso aí até foi interessante que os secretários participaram ativamente na construção, mas isso aí, prefeito, é um referencial para você usar há 5, 10 anos, tá? Para nortear todas as ações. Você vai fazer um evento, usa o brand. Você vai fazer uma obra, usa o brand. Você vai fazer algo relacionado a turismo, usa esse material. Você vai ver que são 133 páginas, são 12 eixos que são trabalhados, todas as estratégias em cada eixo. Então, assim, atendem, já vão assimilando onde que pode ser trabalhado. Por quê? Porque tem ações que são de baixo investimento, fácil de implementar, tem algumas que vão precisar de investimento, até tem aí várias formas de lugares onde está sendo feito. E tem algumas que são ilustrativas criadas pela inteligência artificial. Elas são sugestivas, tá? Mas aí depois é interessante ter arquitetura, sabe? Tudo para implementar tudo isso no município. Então, esse referencial aí é para realmente criar essa visibilidade no município, tanto para esse crescimento da população, mas principalmente fora, para atrair gente, para poder gerar essa atratividade, que é o principal de tudo que foi feito em relação ao brand. Legal? Uma construção coletiva. A validação, teve aquele questionário que foi aberto para a comunidade, vai ter espaço para todo mundo poder participar. Que é uma coisa bem sólida, né? Ok, Fran, é com você agora. E aí, só complementando também, Odair e prefeito, se a comunidade perguntar, né, não é a prefeitura que fez, não. Isso foi ouvido todas as partes, né? Porque depois a gente ouve o cidadão falando, isso daí é porque a prefeitura fez, né? Não, essa foi uma construção coletiva, né? Onde todos puderam participar. Então, deu voz para todos, tá, prefeito? Só para salientar essa questão. Perfeito, muito obrigada, Vanessa, Odair, Emerson, aí pela introdução. Boa tarde a vocês, boa tarde, prefeito, boa tarde, secretários. Bem feliz de estar aqui junto com vocês. Eu sou Franciele, eu estou representando toda essa equipe aqui da Unicinos. A gente é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul e a gente está entre as melhores universidades privadas do país, isso eu digo com muito orgulho. Esse trabalho a gente já faz há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. O Sebrae ficou conhecendo o nosso trabalho e começou, então,
esse contato, né? A gente já tem bastante legado aqui no nosso estado nessa criação de posicionamento, de marca territorial. E tudo isso nos fez chegar a uma metodologia, né? Justamente para isso, não é uma coisa que se inventa do nada, é toda uma metodologia para que a gente chegue até aqui no dia de hoje e consiga trazer para vocês, então, esse projeto estratégico. Eu vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha tela e vou conduzir vocês, então, por esse processo da apresentação. Vamos tentar fechar aí num tempo legal para vocês, priorizando esses pontos principais. Deixa eu iniciar aqui. Bom, como a Vanessa e o Odair já introduziram, o foco desse trabalho é justamente que a gente pudesse criar uma marca, né, uma identidade territorial para o município de Amambai. A ideia justamente não é uma marca por si só, como a gente vê um logotipo, né, um desenho por si só, uma marca de marketing, digamos assim, mais superficial. É algo bem mais aprofundado, algo que é realmente algo que diferencia, que posiciona, que dá um embasamento para o município, para o desmembramento de diversas ações. Então, é muito além do que às vezes a gente olha, né, uma marca, tá, vai ser uma marca, um logo, não. É muito além disso, é todo um projeto, um conceito para que o município consiga ser lembrado por alguma coisa que é próprio, que é único dele, tá? E esse projeto a gente fez, então, né, em 16, aí agora 15 cidades do Mato Grosso do Sul, e para conseguir diferenciar, então, todas essas cidades frente a esse cenário do estado e do país. Como já foi citado, a gente teve algumas fases para chegar até o dia de hoje, tá? A primeira fase foi justamente isso que a Vanessa disse, né? A gente foi até o município, a gente visitou atrativos, a gente estudou materiais que foram feitos pelo Sebrae, pesquisas anteriores, a gente identificou tudo aquilo que existia nos meios digitais sobre o município e que pudesse também embasar todo esse processo. A gente realizou em um segundo momento, workshop no município, onde a gente também teve mais um momento de ouvir a comunidade, de entender o que as pessoas percebiam de Amambai, e também foi um momento onde as pessoas puderam contribuir, trazer as suas ideias do que elas acreditavam que poderia ser esse futuro do município, que poderia justamente posicionar Amambai. Aliado a todo esse processo de embasamento e pesquisa, a gente teve também a consulta popular, onde foi, de novo, mais um momento de ouvir a comunidade, entender o que eles percebiam como esses diferenciais de Amambai, e muito mais do que isso, também entender o que eles percebiam que poderia ser, né, esse momento, esse posicionamento do município. Todo esse embasamento que a gente teve anteriormente de reconhecimento de Amambai, junto ao nosso olhar estratégico para entender o que de fato teria o potencial de diferenciar o município, de atrair pessoas, foi essa fase 3 aqui, onde a gente chegou até um slogan, um posicionamento do município, que foi apresentado e validado junto a vocês. E a partir dessa validação, então, a gente desmembrou todo esse posicionamento em projetos estratégicos, que é esse momento que a gente está hoje e que vai ser esse material que vocês vão ter para conseguir, então, consolidar essa imagem que a gente identificou como um potencial estratégico durante esse processo. Esse processo todo, ele teve algumas entregas meio ao Sebrae, então teve um processo de entrega dessa pesquisa, que é ali o framework, que a gente chamou, né, dessa análise de contexto. A gente também teve essas outras sínteses, e tudo isso foram entregas feitas ao longo do nosso processo aí, que já está em aproximadamente, não sei exatamente quantos meses, mas é um processo longo, né, que a gente foi fazendo junto a vocês. E daí a gente chega, então, aos conceitos principais desse branding, dessa marca territorial. Como eu disse, tem que ser uma marca, um argumento único e distintivo, ou seja, tem que diferenciar o município frente a outros, tá? Também tem que ser algo que o município tem para entregar. Então, a gente precisava identificar algo que fosse próprio de Amambai, algo que fosse representativo do município e que o município também pudesse sustentar nesse processo de posicionamento. E também precisa ser algo que as pessoas queiram. Então,
Então, a gente faz esse balanço desses 3 pontos para conseguir chegar a esse caminho que a gente está mostrando para vocês, né. Então que tem esse potencial, de atração. Aqui algumas imagens, que a gente fez, né, ao longo da nossa visita até o município, identificando alguns pontos de interesse, né, principais aí da cidade, mais conhecidos muitas vezes também por quem chega em Amambai. E a gente chegou então ao conceito que estrutura o nosso posicionamento, que seria justamente, o orgulho e a presença, né, a forte influência da cultura do povo guarani na cidade. A gente chegou ao slogan, né, Terra Guarani. Então, explicando um pouquinho mais esse slogan, além dessa presença dessa cultura indígena, Terra ressalta justamente a presença no território, né, trazendo essa questão da terra, do território em si, convidando esses visitantes a adentrar justamente nesse contexto enraizado nas suas tradições. O autêntico, reforçando o compromisso com a preservação cultural e o desenvolvimento sustentável. A ideia toda de trazer a questão da Terra Guarani foi que a gente percebeu, né, já deixa eu puxar aqui o slogan bonito aqui para vocês. Ao longo de todo esse nosso processo de pesquisa, de identificação, seja junto ao SEBRAE, seja no município, seja em outras frentes, a gente identificou que a questão indígena no município, as reservas e a cultura indígena em si era algo realmente muito forte, algo que era marcante e que era representativo do município. A gente também percebeu que isso, estrategicamente falando, né, em termos de negócios e mercadológico, também abriu uma porta interessante para a exploração do turismo no município, e para chamar atenção também, em relação a esse tema, né. Então, percebendo também coisas que vieram na consulta popular, por exemplo, das pessoas querendo mais espaços de lazer, a gente sabe que muitas vezes cidades mais, distantes de grandes centros, elas acabam tendo também evasão populacional. Então pensando em tudo isso, foi que a gente chegou, a esse slogan para justamente, conseguir trazer subsídios, seja de orgulho e pertencimento da população local, seja para a gente conseguir atrair novas fontes de renda para o município ou gerar novas fontes de renda para o município, a partir então desse conceito e desse slogan, tá? Isso tudo eu vou desmembrar para vocês ao longo aí da nossa apresentação. Para que a gente conseguisse chegar, então, a esse resultado, a gente teve 4 eixos norteadores do nosso trabalho, que fazem com que a gente consiga criar, então, estratégias para consolidar um posicionamento. Desses 4 eixos, que são comunicação, encantamento, hospitalidade e experiências, a gente tem mais 12 projetos estratégicos, sendo 3 projetos estratégicos vinculados a cada um desses eixos, que eles manifestam, de alguma forma, esse posicionamento. Todo lado direito, né, desses eixos aqui, todo lado direito, eles são eixos únicos e próprios do município. Então, a gente aborda pontos específicos de Amambai, de como Amambai pode implementar, colocar em prática esse posicionamento. Todo esse lado esquerdo são projetos estratégicos que estruturam e embasam a entrega desse posicionamento. Então, a gente traz aqui conceitos importantes, né, para que isso se estruture, com alguns pontos importantes, então, para apoiar, né, todo esse outro lado que a gente vai apresentar aqui para vocês. Explicando brevemente o que significa cada um desses eixos, né? Esse eixo encantamento é justamente o eixo que trata de elementos que despertam o interesse da pessoa a visitar a cidade. Então, pensando nessa lógica de atração que o branding tem, né, que essa marca territorial tem, a gente precisa entender como que a gente atrai pessoas ao município, da mesma forma que a gente reforça esse posicionamento por meio, né, desses elementos atrativos, tá? Então, dentro desse projeto, dentro desse eixo, a gente tem 3 projetos estratégicos, que é a estética urbana, que é justamente como a gente, né, renova as ruas, traz esse posicionamento para as ruas. Intervenções criativas, que é justamente o aperfeiçoamento, elementos chave no município, que vão ser fotografáveis, que vão ser divulgados e que a gente possa trazer também dentro dessa lógica. Produtos locais, que seria artesanato e outros produtos existentes e que a gente possa criar com base no posicionamento. Indo então para o eixo de experiências, que é justamente que tipo de atividade, que tipo de momentos
as pessoas podem vivenciar em Amambai que sejam inesquecíveis, que sejam memoráveis e que também ajudem a reforçar todo o posicionamento. Dentro desse eixo, a gente traz 3 projetos estratégicos, que seriam novas atratividades. Então, como que a gente qualifica a oferta que existe em Amambai e como que a gente também traz novos empreendimentos dentro dessa lógica que a gente está trazendo aqui para vocês. Imersão e vivência, que seria atividades que a pessoa possa experimentar a cultura local mais ativamente. E eventos temáticos, aqueles eventos, né, que a gente consiga trazer, então, dentro dessa temática, dessa lógica do posicionamento. Já indo para a segunda, né, a parte esquerda ali dos nossos eixos, a gente entra em hospitalidade, que seria justamente todos aqueles detalhes que reforçam, né, uma visão, uma posição positiva do município. E a gente tem 3 projetos estratégicos vinculados, que seria hospedagem e estadia, né? Então, onde é que a pessoa se hospeda, como é que são esses locais. A jornada gastronômica traz, então, todo esse cenário gastronômico do município e sabores locais, genuínos do município. E rua de referência seria aquela rua marcante e que também possa ser, por si só, um ponto turístico, que possa ser o local onde também vai ser divulgado todos esses outros aspectos. Indo para o último eixo, então, que é a comunicação, é justamente como que a gente manifesta, como que a gente comunica esse posicionamento para a sociedade. Ele tem 3 projetos estratégicos, que seria a marca e identidade. Então, agora sim, o logo, a marca propriamente dita, né? Como que deve ser essa marca, essa identidade. Como deve ser a comunicação visual, né? Então, isso no mundo físico, né? Então, como é que a Amambai pode se apropriar disso na cidade em si. E na presença digital, né? Como que a gente traz esse posicionamento, então, para uma lógica de presença digital. Eu vou avançando aqui, mas vocês também têm toda a liberdade a qualquer momento para parar, fazer perguntas, fiquem bem à vontade, tá? Estou disponível para isso, vou tocando mais direto pelo tempo de vocês. Aqui, então, entrando dentro dos projetos estratégicos. Esses 12 projetos estratégicos, eles têm uma estrutura semelhante aqui nessa apresentação. A gente priorizou trazer a apresentação exatamente, mais ou menos do mesmo formato que vocês vão receber a versão final, justamente para que vocês compreendam como que a gente organizou o raciocínio e para que depois vocês consigam se apropriar disso, implementar isso na prática, né? Conseguir olhar o material e entender essa lógica que a gente usou. Então, todos os projetos, eles iniciam, então, com uma explicação do que é o projeto, né? E no caso aqui de estética urbana, aquilo que eu já tinha explicado, justamente as diretrizes de como que a gente pode moldar esse contexto urbano dentro dessa lógica do posicionamento. A gente entra depois em como é esse projeto estratégico, então aqui a gente dá uma pincelada naquilo que a gente traz depois para vocês em termos de exemplos, mas no caso de Amambai, a gente traz esse conceito em estética urbana, justamente de embelezar as ruas com esse toque da cultura guarani, a gente explora isso em exemplos de como se pode fazer, e também valorizar a fauna através da escultura, então trazendo de novo essas esculturas feitas pelos guaranis para esse cenário de estética urbana. Depois desses 2 momentos, a gente traz para vocês o que fazer, né? Então, aqui a gente traz 5 diretrizes práticas de como vocês conseguem implementar esse projeto, quem deve se desenvolver e uma breve explicação também do que esse projeto trata, tá? Então, neste caso aqui de estética urbana, a gente evidencia a necessidade de identificar esses espaços, né, que esse projeto possa ser implementado, engajar justamente a comunidade, também incentivando, né, a comunidade indígena, a gente sempre pensando que o slogan é Terra Guarani, mais do que nunca é necessário envolver essa comunidade nessas ações, ouvi-los também né, na prática dessas ações. A definição de alguns temas, né, então relacionados a esse posicionamento, né, a gente sugere alguns, mas vocês podem expandir isso. Viabilizar a intervenção, então, aqui a gente sempre diz, né, como a Vanessa até pontuou, não é um projeto específico, né, de um governo, é um projeto que precisa ser abraçado e apropriado pela comunidade. Então, os munícipes, eles precisam
entender que esse projeto é para todos, que ele não surgiu do nada, que ele foi um processo que ouviu justamente todo mundo, para que eles consigam também entender que, ok, a gente precisa ser uma parte ativa nessa implementação. Então, para que um novo empreendedor que vai fazer um projeto na cidade, talvez se inspire no posicionamento, uma nova pessoa, né, um munícipe que vai fazer uma calçada, talvez queira trazer para a sua calçada esse posicionamento. Então, a ideia é mobilizar justamente as pessoas para que todos possam participar. E, claro, depois manter e dinamizar. Esse processo de posicionamento, de estratégias, como o Odair também comentou, é um processo, né, ao longo do tempo. Então, não é de uma hora para outra que as pessoas vão começar a reconhecer a Mambai como a terra Guarani. Mas a gente precisa, então, fazer constantemente essas intervenções e manter aquelas existentes para que isso, de fato, se consolide. É um projeto de longo prazo, né? Então, não é de uma hora para outra. A gente tem até uns exemplos aqui no Rio Grande do Sul, né? Até a questão do turismo é muito forte nesse sentido, do tempo que se leva para se consolidar um destino, né? Então, isso é bem importante a gente ter em mente. E aqui a gente traz, então, para vocês 4 ideias, né, insights de como é possível colocar tudo isso que a gente está falando na prática, tá? Tem algumas coisas mais ousadas e, como o Odair disse, tem algumas coisas um pouco mais simples de serem implementadas. Dentro dessa estrutura, então, todos têm esses 3 primeiros slides e depois 4 slides de exemplos. Esse primeiro eu estou aprofundando um pouco mais, os próximos eu vou passar um pouco mais rápido por conta do nosso tempo. Aqui, nesse caso, a gente traz, então, a ideia de postes, murais e fachadas, né, justamente para trazer, então, a questão da cultura guarani, desses grafismos e de todos esses elementos que possam lembrar a cultura guarani para a cidade, seja nos muros, né, postes, calçadas, casas, pinturas, etc. Então, a ideia é que a gente possa trazer justamente esses elementos. A gente sempre traz algum tipo de exemplo de implementação, então, todas as imagens utilizadas, elas ou são imagens existentes ou são produzidas por inteligência artificial, mas a gente também traz alguns exemplos de quem faz isso já, como, por exemplo, os murais de Olinda, né? Então, vocês podem se inspirar nesses murais para entender um pouco como eles se apropriam disso. E essa artista, Sadit Silvano, é uma artista que trabalha bastante essa arte indígena, então é algo legal também para se pesquisar, se aprofundar posteriormente. Além disso, a questão das calçadas, né? Então, justamente trazer também, então, esses grafismos para as calçadas também, enriquecendo essa experiência do turista, né? Ou do visitante. A gente trata aqui como turista, por quê? Porque qualquer pessoa que vá à cidade é um turista, digamos assim, né? E a questão do turismo não é somente para quem visita, mas também é para que as pessoas sintam orgulho da sua cidade. Então, uma cidade bonita, uma cidade enfeitada, uma cidade que traz esses elementos, ela agrada a todos, né? Não é só para chamar quem é de fora, a gente quer que todo mundo tenha qualidade de vida. Então, esses são os nossos 2 enfoques principais. Então, claro, as calçadas também são um ponto interessante para a gente abraçar. A questão do mobiliário urbano, né? Trazendo toda essa arte guarani de esculturas, que a gente possa trazer para esse mobiliário urbano também algumas intervenções nesse sentido. Vocês já têm várias coisas interessantes na cidade relacionadas, né? Tem vários monumentos trazendo os animais ali na entrada na rótula. Ô, Fran, já quero um banco desse na frente da prefeitura já, hein, prefeito? Olha esse banco chique aí. Tem gente que tucano aqui é 45, PSDB, tá? Então, já coloca um banco desse aí na frente da prefeitura. Amei, bem isso. Então, a ideia é que a gente possa trazer isso também para o mobiliário urbano, né, se inspirando nessa arte guarani. Aqui a gente trouxe a questão natureza enfeitada, né? Então, se a gente pudesse trazer essas intervenções artísticas de crochê, enfim, de desenhos, né, para as árvores. Na visita ao município, eu lembro que tem uma praça que eu passei, eu até anotei aqui, a Praça Cláudio Fioravante, né? É uma praça que tem muitas árvores e qualquer pessoa que passa pela cidade, né, passa de alguma forma pela praça. Então,
talvez colocar naquela praça ou colocar naquela rua principal, central do centro. Então, poderia ser algo nesse sentido. A gente ressalta só, né, a importância dessa questão estética, né? Então, talvez também em parceria com o Sebrae ou com outra entidade, fazer workshops de capacitação das pessoas para que tudo isso que seja desenvolvido seja feito com adequação, né, e com qualidade. Bom, a gente traz aqui ainda no eixo encantamento as intervenções criativas, que é justamente esses marcos urbanos, né, que confirmam e fortalecem o posicionamento. Aqui a ideia é que a gente possa trazer, então, de novo a questão da cultura guarani, né, seja em pórticos, esculturas estratégicas, posicionadas em locais de interesse, ou até mesmo a questão da erva mate, né, que é muito forte da cultura guarani, mas de forma geral, no Mato Grosso do Sul, aqui no Rio Grande do Sul também, a gente tem essa cultura, né, que veio junto com os povos originários aí, a gente também cultua essa questão da erva mate. Então, trazer um pouco essa questão da erva mate para essas intervenções criativas na cidade. Eu vou passar rapidamente por esse nos próximos, tá? Porque depois vocês conseguem aprofundar um pouco aqui esses pontos para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Então, a ideia aqui é que a gente pudesse ter esse pórtico de entrada da Terra Guarani, né? Então, claro que a gente sabe que são pórticos bem elaborados, né? Mas pode ser adaptado para opções um pouco mais baratas, por exemplo, ou até mesmo a ideia, o conceito, né, de se ter um pórtico trabalhando a cultura também sendo levado para outra linha, né? Mas a ideia é justamente que se possa perceber que se está entrando nessa terra guarani. E tem bastante potencial por conta da rodovia aí que corta a cidade de fazer essa intervenção. Outra ideia aqui seria justamente ter algum espaço, alguma rua coberta, né, alguma via urbana interessante que pudesse ser justamente ornamentada com diferentes luzes que formasse esse cocar point, a gente chamou, né? Então, que a pessoa pudesse parar, tirar fotos, formando esse cocar, digamos assim, né, ou trazendo esses grafismos dos povos originários. Isso pode ser um evento, a gente sabe que nem sempre viabilizar isso no dia a dia é algo fácil, né, mas poderia começar com um evento, alguma coisa esporádica, ou ser algo específico da cidade aqui, tendo até local, né, tendo até horário de ligação, né, desse cocar point, sendo uma expectativa das pessoas para ligar esse cocar point. Aqui a gente trouxe também uma ideia de intervenção criativa que seriam passando pelos portais espirituais que a gente chamou, que seria justamente trazer essa simbologia espiritual da cultura indígena para simbolizar, então, algum tipo de portal que pudesse ser uma passagem, né, ou um símbolo dessa passagem para outra dimensão, digamos assim, tendo também a oportunidade de se criar lendas ou se criar algum tipo de narrativa que trouxesse justamente essa questão, né? A gente tem muitas histórias, quem toma água da bica sempre retorna, né? Então, aqui, quem passa pelo portal de Amambai sempre retorna. Então, existem possibilidades de se criar, assim, essa interação com o turista, e poderiam ter até mais de um, né, desses portais, digamos assim, para que a pessoa quisesse passar em todos, né? Até em diferentes pontos da cidade, para também estimular a circulação das pessoas nesses diferentes pontos. Aqui a gente trouxe também o labirinto dos ervais, né, que seria justamente a criação de um labirinto verde simbolizando o universo da erva mate. Então, o foco é justamente em trazer, como se fosse uma intervenção tanto visual, né, quanto também um atrativo, que se possa entrar, que se possa explorar e que se possa evidenciar essa questão da erva mate, até mesmo dos grafismos, né, da arte guarani. Então, isso seria algo bem interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Labirinto Verde, Nova Petrópolis, é um super atrativo, ele está há anos já funcionando, super consolidado, e as pessoas vão até a cidade especificamente para visitar esse Labirinto Verde. Então, é uma ideia bem interessante nesse sentido. E aqui, produtos locais, né? Então, para experimentar e levar de lembrança, a ideia é justamente criar novas oportunidades de produtos para Mambai, ou até mesmo a gente trabalhar os produtos existentes para que eles tenham mais ênfase, que eles tenham mais atratividade
ao visitante externo. Então, a gente traz aqui de novo, né, a questão da erva mate, do artesanato guarani, como algo que pode ser explorado. E a gente também traz a questão dos aspectos históricos, como a Guerra do Paraguai, que foi bastante citada, que apareceu durante a pesquisa. Então, que a gente pudesse explorar também esse evento, né, histórico importante em produtos colecionáveis, jogos diversos, enfim, várias possibilidades nesse sentido. Indo então para os insights e inspirações. A ideia aqui é justamente, né, trazer, então, criar esse produto local típico e distintivo de Amambai. A ideia, então, é poder trabalhar, seja com designers junto com a população indígena, seja entender se tem alguma coisa específica do município e tornar isso um pouco mais requintado, digamos assim, ou um pouco mais com esse aspecto de design, digamos assim, para que ele seja mais atrativo a essa pessoa de fora. A gente traz aqui esse projeto Tucum, que é um marketplace de produtos indígenas, então depois vocês podem olhar mais e se apropriar, mas poderia, por exemplo, expor esses produtos dentro desse marketplace, incluindo essa marca de Amambai. Outra ideia seria a criação justamente de carimbos guaranis, né? Então, poderiam ser carimbos em madeira que pudessem trabalhar com esses motivos gráficos guaranis, versáteis, né? Seja para jogos de criança, seja, enfim. Isso pode, inclusive, ser trabalhado dentro das escolas também com as crianças, né? Essa produção desses carimbos, justamente para difundir essa imagem, mas também para que o turista possa visitar o município e levar consigo esses carimbos. Então, essa é uma das ideias também. Aqui, a gente traz a questão da melhor erva para o tereré, vem daqui. Então, a gente sabe que a Amambai tem essa tradição da erva mate, já existem, né, ervateiras no município, e a gente ficou pensando na possibilidade de talvez se ter algum tipo de certificação de indicação geográfica ou algum tipo de registro que pudesse atestar que a erva mate é de Amambá e que se tenha um valor por conta disso, né? Seja no sabor, seja na qualidade. Então, é trabalhar um pouco mais a erva mate como um produto característico local e que seja desejado também pelas pessoas externas. E, por fim, a ideia é que a gente possa também criar itens educativos e para colecionar, né? Então, aqui a gente traz a possibilidade de trabalhar junto com o artesanato local, souvenirs dessa Guerra do Paraguai, né? Para que as pessoas também entendam um pouco mais sobre a guerra, se apropriem sobre essa história que aconteceu. E até mesmo a criação de jogos de tabuleiro, né? Que simulem a dinâmica da guerra e também nesse processo de simular essa dinâmica, que expliquem, né? Que sejam elucidativos nesse sentido. Então, é mais uma ideia nessa linha. Indo então para o eixo de experiências, a gente inicia com novas atratividades, que seriam justamente o desenvolvimento de recursos inovadores que possam proporcionar uma experiência turística singular e envolvente no município. A ideia aqui é que a gente possa explorar ainda mais os recursos naturais de Amambai, então as plantações de erva mate, as cachoeiras que existem no município, e também, de novo, né, trazer essa questão do contexto histórico da Guerra do Paraguai em outras possibilidades que a gente trouxe aqui para vocês. Entrando, né, nas ideias, nos insights, a gente ouviu muito essa questão de se ter mais espaços naturais do município sendo explorados, podendo ser visitados, seja pela população local, por quem vem de fora. Então, a ideia é que a gente pudesse trabalhar esses espaços. A gente sabe que o município está bem próximo também de Dourados, né, que é uma cidade grande, que às vezes tem essa necessidade de descompressão. Então, Peraí, compartilha com a gente, Rodrigo, que eu também quero saber. Essa ideia é super possível, não é, gente? Vamos falar bem a verdade. Essa ideia é super adaptável para vocês, porque faz muito sentido, tá vendo? Virou burburinho, Fran, é porque tá dando certo, né, Rodrigo? Doutor Bandeira, conta aí pra gente. Faz muito sentido o que está sendo apresentado. Eu sei que depois vocês vão falar aí, mas tá ficando bom? O que vocês estão achando? Agora é fechar o microfone. Vocês não querem fofocar mais com a gente quer escutar falar.
Eu já acho que tem que ter um concurso, né, de pintar os postes, de colocar todo esse povo aí para criatividade no município, né? Eu já Sim. tenho várias ideias, prefeito. Esse último slide, especialmente, estava comentando com o Rodrigo aqui, de explorar esses espaços naturais, tipo uma área de lazer nas margens do Cachoeira. A gente tem muito potencial no município e zero investimento até então, sabe? Eu acho nós vamos ter uma dificuldade, e já acho que eu até comentei isso no passado com o Rodrigo, mas a gente precisava criar uma identidade. A cidade de Crepúsculo, por si só, não diferencia, né? Embora a gente tenha uma vertente do agronegócio de Amambai, por questão de conflitos de terras, vai vir com uma certa resistência, mas não em relação só à cultura indígena, né? A questão Guarani mesmo, a colonização paraguaia, essa ideia de concurso de souvenir relacionado com a Guerra do Paraguai, a gente viveu isso aqui no passado. Acho que vai ser desafiador, mas vai ser viável. Coisa aí para 5 anos, 10 anos ter essa identidade. Olha, alguém tem que fazer acontecer. Por isso que a gente sempre fala assim, nas apresentações que eu estive, eu reforço muito que, na verdade, não é uma questão da gestão, é uma questão de escolha do município e das lideranças. Por isso que depois de aprovado tudo isso, a gente tem que levar para a população, enfim, para a associação comercial, enfim, para todo mundo que ajuda, porque, assim, com certeza você vai fazer sucessor ou vai ter, né? Eu sei que o senhor já é reeleito, mas é uma decisão da cidade mesmo, né? E não do governo que assume. Isso precisa ser muito levado a sério. Essa questão do labirinto aí da erva mate, isso aí é uma questão de, né? Não é difícil fazer e fica super bacana. Então, assim, são coisas que é óbvio, né? A Fran, Unicinos traz assim o que há de melhor, o referencial. É tipo Dubai, né, doutor Bandeira? Mas o que a gente pode trazer para a realidade? É isso que tem que ficar muito adaptável ao município, mas faz muito sentido para mim. Eu vendo, eu estou acompanhando alguns brands. Para mim, o Jamambai é um dos que assim eu acho que é super possível, sabe? Mas enfim, Sim. já interrompi, já fofocamos, agora volta, Fran. Perfeito, vamos lá. Bom, então, né, como eu disse, a gente ouviu bastante aí durante a pesquisa a questão de ter os espaços naturais para exploração, então a gente traz aqui uma possibilidade nesse sentido. No rastro do Tereré, a gente enfatiza a oportunidade de se ter, né, uma rota turística nas ervateiras, que se pudesse percorrer, então, né, esses locais que fabricam a erva mate, para se conhecer um pouco mais do processo, para se entender um pouco mais de como é feito. Então, essa é uma das opções. Aqui a gente traz também a questão do Museu da Guerra, né? Óbvio que, né, que nem a Cassiele trouxe, né? A gente traz ideias, a gente precisa levar vocês para um ponto muitas vezes fora da caixa que a gente chama no design, mas um pouco fora para que se consiga ver possibilidades. A partir disso a gente adapta então algumas coisas para trazer. Então aqui é justamente a ideia de que a gente pudesse ter esse Museu da Guerra que explicasse um pouco a participação de Amambai e de como se foi essa guerra propriamente dita, podendo usar tecnologia, podendo usar outros recursos, mas também que isso pudesse ser parte de roteiros educativos para escolas. A gente vê essa potência do turismo escolar, é algo que acontece todo ano de forma recorrente, e isso ajuda muito a manter esse processo de visitação nos municípios, né? Então, muitas vezes não é um ticket muito alto por ser escola, mas é algo que a criança vai, ela gosta, ela fala para o pai, que depois vai querer ir também, então isso gera algo bem interessante. Então, algumas das nossas ideias são voltadas também a esse público escolar por conta disso. E aqui a gente traz o Mercadão das Cestas, né? A gente sabe que a cestaria é uma prática indígena muito comum, né? Então, a ideia é que a gente pudesse aproveitar essa habilidade, a gente trazer um mercado onde fossem vendidos os produtos locais característicos de Amambai, mas que também pudesse ser ambientado, então, com essas cestarias feitas para esse mercado, né? E isso poderia ser posicionado, por exemplo, ao longo ali da rodovia, para que cada passante que passe ali pela rodovia possa também conhecer um pouco mais desses produtos de Amambai. Entrando, então, no segundo projeto estratégico desse eixo, que é imersão e vivência,
a gente traz aqui questões para além do só ver daquilo que se pode fazer. A gente está tendo uma mudança bem grande nos hábitos das pessoas em relação a essa questão turística, então não se quer mais só ver, tirar foto, né, e levar para casa, mas também se quer ter coisas mais profundas, mais envolventes com aqueles locais visitados. Então essa é a lógica que a gente usou para construir todos esses projetos apresentados aqui. Então, novamente, trazendo essa questão das tradições das aldeias, né, para que isso pudesse ser vivenciado, e também entender um pouco mais, né, esses cenários do município que fizeram parte da Guerra do Paraguai. Então, dentro das nossas ideias aqui, a gente traz a questão de um dia na aldeia, né, onde a pessoa pudesse. A gente sabe que é um tema delicado para vocês e que precisa de muita conversa, de muita, digamos assim, desse processo entre atores, né, de se conversar, até mesmo com as comunidades, mas a gente acha que isso realmente tem bastante apelo, assim, de atração de pessoas. Então, se pudesse ter, então, esse dia na aldeia, onde pudessem ser compartilhados coisas típicas, né, rituais, danças, artes da pintura corporal, você tem muito essa imagem caricata dos indígenas hoje em dia, né, que vivem de cocar e pintados, então talvez até mesmo mostrar que não é mais assim que se vive, né, então existem várias possibilidades aqui nesse sentido, seja das questões culturais mais, né, que as pessoas já imaginam, seja até mesmo mostrar como foi a evolução disso até a gente chegar nos dias de hoje. Aqui a gente traz um pouquinho dessa questão do tempero guarani, né? Então, como que a gente pode aprender um prato típico guarani? O que é um prato típico guarani? Justamente para se explorar essa culinária autêntica, né? Usando também insumos e produtos feitos pela agricultura local. Então, o que é produzido em Amambai que pode também ser usado dentro dessa lógica desses pratos. O foco aqui, então, nesse Vivenciando os Caminhos da Guerra, é que a gente pudesse mapear esses locais onde aconteceram esses conflitos da Guerra do Paraguai e pudesse, então, fazer esse tour, né, conduzido por guias locais ou por guias convidados, em cada um desses lugares que foram marcantes, também podendo atrair esse grupo escolar, mas também historiadores, né, que pudessem se interessar também por esse foco. E claro, né, todo esse processo de tour, a gente pode incluir também outras coisas, né, como parar em alguma agroindústria ou em algum produtor enfim, para consumir os produtos. Então, tem várias formas de formular isso, né, com outros produtos que o município tem para entregar. E aqui a gente traz a questão, né, moendo a sua própria erva mate, mas a ideia aqui é que a pessoa pudesse, além de compreender todo o processo de produção da erva mate, também participar ativamente desse processo. Então, como que se colhe, como que se seca a erva, para que ela possa ser moída depois, e como é que eu levo essa erva para casa. Então, todo esse processo que poderia ser explorado. E finalizando, então, esse eixo de experiências, a gente demonstra, então, eventos temáticos, né, que possam justamente ter essa criação de novos eventos que possam ter relação tanto com posicionamento quanto outros aspectos que foram identificados no município como potencial ou característicos. Dentro dessa lógica, a gente traz a questão de eventos esportivos diferentes, né? Então, justamente essa organização de eventos esportivos de aventura para atrair esse público específico de nicho, né, para o município. E festas para todos, que seria justamente eventos inclusivos que pudessem unir diversos públicos de Amambai, podendo até atrair esse público do Paraguai, já que é tão próximo de vocês. E daí a gente traz alguns exemplos do que a gente acredita que poderia ser bom fazer nesse sentido. Entrando, então, mais especificamente nesses pontos, a gente sabe, como o senhor disse, né, prefeito, que a cidade é conhecida como cidade crepúsculo hoje em dia, né? Então, a gente sempre tenta trazer esses elementos que são característicos do local também para esses projetos, porque a gente entende que isso é um legado, né? As pessoas se identificam com isso. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar essa questão da cidade crepúsculo de alguma forma nessa festa do crepúsculo, né? Então, poderia ser
uma festa que iniciaria ali no crepúsculo do amanhecer, se estendendo ao longo de todo o dia e terminaria com o pôr do sol, né? E daí dentro desse processo poderiam ter várias atividades, como piquenique, né, no amanhecer e no entardecer, concurso de fotografia, né, desses momentos, espetáculo de luzes, concerto musical, caminhadas, corridas voltadas ao tema, culinária ao ar livre. Então, existem várias possibilidades de trabalhar isso, além dos principais locais para se ver o pôr do sol de Amambai, né? Então, onde são os principais locais, quais são os mais bonitos, ou onde é mais bonito ver o sol nascendo. Então, tem toda essa possibilidade aí desse evento. Outra ideia é justamente o pedal nos ervais. Então, que pudesse ser levado, né, essa questão do ciclismo, né, para dentro desses ervais, transformando-se então nesse evento que poderia ser um evento tanto regional quanto estadual, atraindo pessoas até de todo o estado, de todo o país. Então, a ideia é que se possa, além só do pedal, se possa ter pontos de parada estratégicos, onde esses ciclistas pudessem desfrutar desse tereré gelado, provando, né, a erva de Amambai, se pudesse provar um produto típico local. A gente traz muito isso dentro da lógica da Maratona do Vinho, que a gente tem aqui em Bento Gonçalves, em que esses corredores eles vão passando, vão bebendo, vão comendo dentro dos vinhedos, né? Então tem todo um processo integrando essa experiência, né? E isso é algo que a gente percebeu como um potencial aí de vocês. Aqui a gente traz as Olimpíadas dos Povos Indígenas. No Brasil, a gente tem os Jogos dos Povos Indígenas, que é um evento nacional oficial promovido pelo Ministério dos Esportes. Então, a ideia aqui é que a gente pudesse ter um grupo, né, indígena que representasse a Amambai nesses Jogos. E além disso, também que o município pudesse ser sede também desse evento, porque ele costuma acontecer em locais afastados. Então, poderia ser um potencial também de sediar o evento, receber o evento para atrair pessoas também até Amambai. Outra oportunidade, acredito que a última nesse projeto estratégico, é justamente o grande desfile de 9 de agosto. 9 de agosto é declarado pela ONU como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, a ideia, né, pensando no posicionamento do município como terra guarani, era justamente que a Amambai pudesse oferecer uma celebração nesse dia, trazendo então todos esses pontos do posicionamento, né? Cultura, comida, as danças típicas, que isso tudo pudesse ser explorado nesse dia, para justamente fortalecer essa cultura, esse posicionamento no local e também atrair pessoas ao município que desejam vivenciar então essa cultura de forma mais ativa, né, e próxima com a Amambai. Por fim, pessoal, por fim não, né? A gente tem mais alguns projetos aí para apresentar, mas agora a gente está entrando numa segunda parte do trabalho, que seriam os projetos complementares, que são aqueles projetos que dão sustentação a tudo isso que foi dito, falado e visto como potencial. Começando então pelo eixo de hospitalidade, um dos projetos estratégicos é a Rua de Referência. O que seria a Rua de Referência? Seria um trecho de rua ou uma rua inteira em que a pessoa pudesse provar e entender tudo aquilo que existe na cidade, ou que pudesse entrar em contato com os pontos mais característicos da cidade. Ou seja, se eu tenho 30 minutos para conhecer a Amambai, vai ser a rua de referência que eu vou ir, que vai unir o maior número de coisas possíveis relacionadas ao município. Então, a gente traz aqui a questão da necessidade de se ter, né, vitalidade, produtos locais, mesinhas na calçada, bares, restaurantes, etc. E um cenário atraente e inesquecível, justamente, a gente trata aqui a questão da beleza da rua, né? Então, a própria rua, por si só, precisa ser bonita, precisa ser atraente para quem passa. Isso pode também, é importante também ter esse mix variado, autêntico, encantador, né, de comércio e serviços. Então, eu vou ter um novo restaurante, né, eu posso colocar nessa rua de referência, eu posso vender os produtos de Amambai nessa rua de referência. É importante também ter atrações para esse público jovem, infantil. Então, se uma família vai decidir fazer um programa, né, no final de semana,
muitas vezes são as crianças que acabam direcionando as escolhas, né? Então, precisa ter algumas opções para as crianças também, para atrair as crianças nessa rua de referência. E que a rua, como eu disse, seja um destino por si só, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí no país, como a Rua Direita, em Ouro Preto, a nossa Rua Coberta aqui em Gramado, a Rua do Mucugê, em Arraial da Ajuda, que a rua por si só é um destino, né? Ela se torna um grande atrativo. E delimitar esse pedaço, esse trecho de rua, para talvez, muitas vezes, iniciar as ações, né? Então, estética urbana, a gente trouxe várias questões para vocês, produtos locais, a gente trouxe várias coisas, as intervenções criativas também. Então, talvez definir esse trecho de rua, ó, vamos começar o branding, né, a aplicação por esse trecho, né, que já está mais preparado, que já talvez já tenha alguns restaurantes ali e locais, né, de vendas de serviços para atender. Então, pode ser um potencial. Outro projeto dentro deste eixo é hospedagem e estadia. A ideia é que a gente possa justamente diversificar, ampliar e aprimorar essas opções de hospedagem existentes em Amambai. Isso tudo, claro, qualificando aquilo que já existe. Então, a gente sempre sugere, né, vou começar as ações, primeiro vamos entender como é que quem já está instalado na cidade, né, pode se apropriar disso, e também podendo criar novas opções de hospedagem para outros públicos, né? O município atualmente ele tem alguns hotéis e uns hotéis bons, mas a gente não percebeu hotéis, por exemplo, que possam ser um destino por si só, que eu vá a Mambai especificamente para me hospedar naquele hotel, né? Ou naquela opção de hospedagem. Então aqui é um pouco disso também. São possibilidades de ser mais um atrativo nesse sentido. Então, aqui a gente traz algumas ideias para vocês do que seria exatamente, né, essas opções de hospedagem diversificadas. A questão das pousadas temáticas, né, que podem ser alinhadas às diretrizes do posicionamento. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pousada temática que vá considerar essas questões da cultura guarani, de toda essa estética urbana que a gente apresentou. Então, uma pousada que possa abraçar isso, ou uma casinha que possa abraçar isso e se torne um destino por si só. Aqui a gente traz algumas ideias, né, como ali as pipas, né, que são, enfim, temáticas, a questão da Casa Hobbit, né, em relação ao Senhor dos Anéis, que também é temática. Então, aqui algumas ideias de referências nesse sentido. As ideias das microcasas e refúgios na natureza. Então, o município tem belezas naturais muito significativas, e isso tudo pode também ser aproveitado dentro dessa lógica de hospedagem. Então, a ideia dessas microcasas são essas casas que geram completa desconexão desse cenário urbano, digamos assim, e que proporcionem essas experiências imersivas na natureza. Então, é possível identificar alguns pontos onde essas casas poderiam ser instaladas enfim, poderia ser mais um atrativo do município. Aqui a gente traz várias referências para vocês, caso vocês queiram aprofundar depois em opções existentes. Aqui a gente traz também a questão do glamping, que seria uma mistura, digamos assim, é um camping chique, para quem não está muito afim de passar perrengue em barraca, seria justamente uma gourmetização do camping, então barracas mais estruturadas, que, enfim, muitas vezes tem um ticket bem alto. Esse parador Casa da Montanha, em Cambará, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, é em torno de uns 3.500 a diária, assim. Então, acaba que são opções que são bem interessantes e que são voltadas a um público diferente também, né? Sendo também, de novo, um atrativo por si só. E aqui seriam veículos adaptados, né? Então, justamente combis, trens, barcos, que pudessem se tornar um meio de hospedagem e que se torna também um diferencial, né? Um atrativo diferente para o município. Entrando aqui, então, né, no terceiro projeto estratégico desse eixo, que é a jornada gastronômica, a ideia é justamente que a gente possa, né, explorar mais a culinária autêntica do município, qualificando a oferta existente, né, desses restaurantes, bares, etc., que existem, mas também tentando entender o que pode ser único, o que pode ser próprio de Amambai, que possa ser explorado nesses
nessa culinária, nesses estabelecimentos. A gente traz aqui algumas inspirações, então justamente essa ideia de experiências gastronômicas memoráveis, autênticas, né? Aquilo que só se come em Amambai, aquele produto que só se acha em Amambai, então tentar identificar esses pontos. A questão do terroir, né? A gente falou um pouco ali sobre a erva mate, de como que a gente pode posicionar, né, com uma indicação de procedência ali dessa erva mate. Então, aqui a ideia é essa, é o que é feito, que é produzido na terra de Amambai, que tem algum tipo de potencial, que tem algum tipo de diferencial, como, por exemplo, né, o queijo ali, né, de Minas, ou a cachaça, ou os doces de Pelotas. Então, eles são uma referência para esses locais onde eles estão situados. Aqui, bares e restaurantes temáticos, né? Então, de novo, será que a gente poderia trazer esse posicionamento para um bar e para um restaurante, né? Com a temática da cultura guarani, ou até mesmo outras temáticas, mas que sejam um entretenimento para a população local e atraiam outras pessoas ao município. Então, são essas possibilidades. E a questão de rotas gastronômicas. Então, quais locais poderiam formar, né? Qual trecho poderia se formar uma rota gastronômica, né? Uma rota gastronômica justamente são locais onde a pessoa pode ir parando, pode ir comendo, pode ir entrando em contato com esses produtos. Então, a ideia é que pudesse também ser pensado isso para Amambai. A gente traz alguns exemplos aqui de outros locais que fazem isso e que se apropriaram desse conceito para que isso possa inspirar vocês. Me sinalizem o tempo, tá? Eu acredito que eu já esteja meio que... Não sei quantos minutos exatamente eu tenho, mas estou tentando ir mais... o mais ligeiro que eu consigo, também não deixando de mostrar nada para vocês. A gente vai entrar aqui no último eixo, que é o eixo de comunicação. Então, o eixo de comunicação ele tem 3 projetos estratégicos e a gente inicia por marca e identidade, que é justamente aquilo que sustenta todos os processos posteriores. Então, a ideia aqui é que a gente possa ter uma identidade visual padronizada para o município. A gente traz aqui alguns exemplos, né, de outros locais, de identidade visual de outros locais. Essas identidades visuais, elas se tornam muitas vezes um produto, uma marca, então as pessoas escolhem muitas vezes o local, né? As cidades se tornam um produto, digamos assim, né? Como se vai comprar um tênis, a cidade né, também se promove como um produto, como é o caso de algumas cidades que a gente trouxe aqui. Então, a ideia é que essa marca possa ajudar a comunicar e a difundir a cidade nessa linha. A gente demonstra, né, a necessidade de que essa marca tem que ser coerente, consistente. Então, né, a gente tem o posicionamento de Amambai como terra guarani, então como que isso precisa ser passado para o público, né, de forma coerente, e deve ter a comunidade engajada no uso. Então as pessoas precisam se apropriar disso, usar cada vez mais essa marca para que ela gire cada vez mais em diferentes frentes. A gente traz aqui alguns cuidados com a marca, né, questão de marca, cor, tipografia, grafismo. A gente vai fazer na última entrega para vocês, a gente vai fazer uma sugestão de marca também para a Amambai, então vocês vão receber essa sugestão posteriormente. E daí aqui a gente traz alguns exemplos de marcas, né, que são marcas referências aí no mundo. Por exemplo, a marca da cidade do Porto, em Portugal, né, que ela trabalha todos esses elementos aí do município na própria marca, se desmembrando, né, em diferentes frentes, que de fato chamam atenção e são atrativas, né? A marca por si só é uma marca atrativa. A gente traz também a questão da cidade de São Paulo, né? Que a marca é super colorida, ela é representada como se fosse a cidade vista de cima, então também é uma marca bem interessante, fácil de memorizar e que também causa um grande impacto, né? Para quem vê a marca. Depois que a gente tem, então, todo esse processo da marca do município, a gente precisa começar a comunicar essa marca, tá? Então, esse projeto estratégico, ele trata disso. Seria a comunicação visual, focando especialmente no cenário urbano. Então, formas que a gente consegue difundir essa marca no município e em outros locais do município, locais físicos, digamos assim. Então, a gente precisa trazer essa marca para a paisagem, né? Então, a gente precisa ter banners, precisam ter
outros locais que tragam essa marca. E a gente também pode trazer essa marca para, né, a cidade se transforma em grife. Então, trazer produtos que se apropriem dessa marca, que usem essa marca, como bonés, bolsas e etc. Então, isso é bem interessante também. Aqui a gente traz nessa questão da marca sendo usada em letreiros instagramáveis e originais, né? Então, como seria um letreiro de Amambai, né? Se apropriando desse estilo, dessa marca, dessas cores, enfim. A questão de outdoors e painéis promocionais, então, espalhar isso pela cidade, seja em outdoors, seja em outros locais visíveis para as pessoas, para que essa marca comece a convencer, né, essa população local de que se tem, né, uma marca do município, que as pessoas comecem a se acostumar e a aderir, né? Então, mais do que só no ambiente digital, é preciso que isso se replique no cenário urbano também, para que as pessoas possam ir integrando e internalizando essa marca. E daí a gente traz aqui uma possibilidade também nesse sentido, essa comunicação impactante nas ruas também, né, podendo ser adesivada, toda essa comunicação em frotas de veículos do município, para que essa marca ande por diferentes locais. Também podendo abraçar a questão de sinalização, né? Então, uma nova sinalização do município integrando a marca, ou uma sinalização de pontos turísticos especificamente integrando a marca. Se vai fazer algum tipo de mobiliário ou de intervenção urbana ou um tipo de publicidade, né, que a gente possa aliar a marca, né, a algo que seja funcional para as pessoas, como uma rampa, como, né, ali nos exemplos que a gente traz, como num local para se abrigar. Então, que a marca também possa ter esses elementos funcionais. E a questão da marca entrando em folders, entrando no material escolar, né, para que as crianças também tenham acesso. Então, trazendo então essa marca para esses diferentes cenários. E aqui a gente traz também a importância, né, desse crescimento de Amambai para que seja um crescimento ordenado, né? Então, a questão de se ter algum tipo de regulamentação dessas fachadas dos estabelecimentos para que a cidade fique visualmente atrativa, não vá ficando uma poluição visual muito grande. Então, vocês podem também pensar nesse sentido desde agora. E, por fim, então, o último projeto estratégico, que é a presença digital, a gente traz justamente essa importância dos meios digitais hoje em dia, né? Então, a gente usa muito o celular, a gente sempre vai, né, que vai a algum local, a gente acaba pesquisando. Então, é importante que também, quando a pessoa vá pesquisar sobre a Amambai, que ela encontre, né, essa marca nessas mídias, que ela tenha consistência nesse sentido, né? E que a gente também possa ter elementos para incentivar, né, quem visita a ser, então, um produtor de conteúdo de Amambai. Então, a gente traz aqui a questão do Google, né? Tanto a questão de quando eu pesquiso Amambai, o que aparece, então, os sites que são mais, entre aspas, ranqueados, né? E também incentivar os estabelecimentos locais a terem uma boa presença no Google, terem as suas páginas ali bem elaboradas. A questão de redes sociais, né? Então, a rede social da prefeitura, o site da prefeitura, a questão do TikTok, todas essas redes aí, incluindo a marca e tendo também o município bem trabalhado nesse sentido. A comunicação especializada, então a gente poder mandar matérias sobre a Amambai, né, para essas mídias, esses releases que a gente chama, né, que a gente possa fazer esses conteúdos e mandar para esses locais para que eles divulguem, mais do que esperar que esses locais divulguem espontaneamente, então isso também é uma possibilidade. Cuidar também como é que estão os estabelecimentos do município em plataformas de reservas, como Booking, TripAdvisor, Airbnb, TripAdvisor também, né, especialmente, que é onde se difunde os atrativos do município, e a oportunidade de você ter, então, influenciadores divulgando o município, né, convidando influenciadores para divulgar a Amambai. Fechando, então, aqui o projeto de Amambai, como a gente já falou para vocês, a ideia é que a gente possa criar, então, essa imagem positiva do município a partir de todas essas ações, a partir de todos esses conceitos, que a gente consiga criar no imaginário das pessoas uma imagem positiva, seja dos munícipes, seja de quem vai visitar o município, né? Então, o foco é justamente em fortalecer essa imagem estratégica e positiva de Amambai. Aqui a gente traz um pouco dessa questão, né, de onde a gente começa, né? Então,
A ideia é que esses 12 eixos, né, eles direcionam, a gente sabe que é bastante, muitas frentes, digamos assim, mas a ideia é que essas ações elas possam ser começadas por aquilo que já existe no município, os empreendedores que já existem, tudo aquilo que já existe para que a gente comece essa implementação e também na comunicação, né? Então, começar a comunicar essa marca, começar a divulgar essa marca nessas diferentes frentes, vai, como o Odair disse, né? Vai fazer uma intervenção física no município que a gente possa levar elementos dessa marca. Então, agora vocês têm uma diretriz, vocês têm um norte, tem muitas cidades que crescem de forma desordenada, isso esteticamente, digamos assim. Então, agora vocês têm um norte que vai possibilitar vocês de ser uma cidade que realmente se destaque por crescer de forma ordenada e estratégica e com um posicionamento muito claro, né? Então, isso ajuda muito no processo de desenvolvimento. E aqui a gente traz, né, como os próximos passos, né, que é justamente entender quem vai se apropriar desse projeto, né, esse grupo de trabalho que vai incluir prefeitura, mas também vai incluir associações, vai incluir trade turístico, vai incluir pessoas da comunidade, para que eles possam analisar, né, acessar esses materiais, definir os responsáveis justamente dessas ações, entender quais são as prioridades e o que pode ser feito nesse curto, médio e longo prazo, quem vai puxar isso, né, as lideranças que vão puxar isso, os recursos disponíveis, entender, né, quais são os projetos técnicos que precisam ser feitos, né, quais são os tipos de detalhamento, junto a quais profissionais que precisam ser inseridos no projeto para viabilizar, iniciar a implementação dessas ações prioritárias e justamente realizar esses encontros regulares, lembrando que esse é um projeto de longo prazo, né? Então isso precisa ser fomentado continuamente. Finalizo então aqui a minha fala, abro a perguntas, considerações e agradeço também a todos vocês pela atenção. Muito bem. Vamos ouvir. Você viu que tem bastante coisa, né, prefeito? Agora eu coloquei em prática, né? É isso, você viu que o interessante ainda, quando você começa a fazer os grupos de trabalho, começa a discutir um tema, surge mais ideias, surge mais, isso dá um desdobramento enorme. É importante agora, depois até vou falar com a Asana, o Emerson, tudo, mas de criar um grupo, pelo menos um grupo de trabalho, né, escolha aí, só para pensar esse projeto. Vai sentar e o que pode ser feito no curto prazo, não tem tanto investimento, o que é médio prazo, longo prazo, para já levar para a prática, né, para a feira, né, levar para a feira, levar para alguns pratos. Então, é muita coisa para ser trabalhado. Pode acontecer de pegar um material engavetado. Ele só vai transformar no município que não foi engavetado. O que você achou, prefeito? Excelente. Parabéns, Gil. Muito bom trabalho. Legal. Como é um trabalho coletivo, né, um dos próximos passos é exatamente essa apresentação também para a comunidade. Tem muita gente esperando essa resposta. Por exemplo, pessoas participaram da oficina. Sim. Questionando, e aí, né, o que deu? O que aconteceu? Qual foi a decisão? Qual foi a escolha? Então, se o senhor aprovar, o próximo passo seria a gente montar esse plano de trabalho, esse grupo de trabalho e fazer essa apresentação continuidade. Né? E aí a ideia é aproveitar um evento, aproveitar um evento estratégico para poder colocar isso como uma ação, né, de longo prazo. Até se for de interesse, depois de abrir, dá uma olhada em tudo, porque agora você vai receber o material, analisa, mas se perceber que é interessante, vai criar um próprio projeto de lei para que não chegue, quem sabe, na administração seguinte e mude de novo. Foi todo o trabalho, foi uma construção que foi feita para verificar isso, para que realmente seja levado para poder fazer essa modificação, senão chegou e faz de um jeito, chegou e faz de outro jeito. Aí vira igual ficar puxadinho de carro quando faz, né? Vamos fazer mesmo. E aqui não, aqui é um direcionamento para todas as ações que podem acontecer. E como muitas dessas ações não dependem só da prefeitura, ela depende de parcerias também, esses atores que a gente vai fazer a apresentação, essa entrega, eles também vão poder se engajar nessas ações, né?
Tem muita coisa que a comunidade indígena vai ter que adaptar, a associação comercial, os outros atores que participaram, representaram a comunidade e agora eles vão fazer parte do processo de implementação também, capitaneados pela gestão. Mas eles se vão ajudar na gestão. Tranquilo. Mas parabéns mais uma vez, tá? Obrigado e até a próxima. Prefeito, vou pedir Ok, só para a gente prefeito, fazer uma. vamos organizar. Pedir só para a gente fazer uma foto aqui, pessoal. Vamos abrir a câmera, todo mundo. Olhar aqui pro computador. Vou fazer um joia assim, ó. Todo mundo faz um joia que eu vou tirar um print aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um joia aí, Odair. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada, prefeito. Obrigada, Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Obrigada, Tchau, prefeito. Roberto. Abraço. Obrigada, pessoal. Uma para tocar a vida. Vamos lá. Abração.